Alô, alô, YouTube! Muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Thiago, serei o professor de língua japonesa desse curso. É, Bom, vou explicar um pouco qual que é a ideia desse curso aqui que eu estou propondo com esse canal. O ideal do curso, pois bem, esse curso eu pretendo trazer ele de forma gratuita, sem custo algum. Não se preocupe, não tem pegadinha, não vou tentar vender nada para vocês, mas vou deixar o contato ali do Pix, caso queiram contribuir. E também, se possível, deixem o like, comenta no canal aí para dar um engajamento. Se tiver alguma dúvida, também fico à disposição, pode me mandar e-mail, comentar. Então a ideia é essa. Eu aprendi bastante com o YouTube, tem muita coisa, muita mesmo que eu desenvolvi, inclusive essa aula, a gravação, etc. Estou aprimorando ainda, pretendo melhorar o canal. E eu aprendi bastante no YouTube e com esse curso eu pretendo devolver um pouco. Eu tenho formação em letras, língua japonesa. E desde muita longa data o YouTube tem me ajudado. Então eu pretendo devolver isso de forma gratuita para que, quem sabe, possa ajudar mais pessoas a terem acesso, conhecimento a essa língua, que é tão maravilhosa que é o japonês. Os materiais, geralmente material de língua japonesa tem direitos autorais, óbvio. E eu vou tentar, na medida do possível, usar materiais que são gratuitos na internet. Vou abrir também uma pasta no Drive com os materiais de cada aula. E vou tentar adaptar alguma coisa assim para tentar trazer de uma forma bem didática para que vocês entendam o conteúdo e que possa desenvolver o conhecimento. Também esse curso tem a ideia de um estudo autônomo, apesar de eu tentar trazer repetições, alguma coisa assim, algum treino dentro do vídeo mesmo. O ideal é que vocês pratiquem sozinhos. Principalmente quando a gente começar a ver a parte de escrita, vocês vão ter que treinar bastante. E questão de vocabulário também, sempre tentar aprender, sempre tentar estar vendo novas coisas assim e tentando assimilar aquilo. Dito isso, eu vou apresentar algumas características da língua japonesa. É, Temos influência de línguas estrangeiras, principalmente a língua chinesa, que vocês já devem ter visto essa letrinha aqui, são ideogramas, que vieram da China. Também tem alguma coisa da influência da Coreia e de uma população que podemos chamar de indígena, digamos assim, que eram os Ainus, que viviam naquela região ali do arquipélago japonês. A língua japonesa ela tem um sistema de escrita misto. Temos o hiragana, o katakana e o kanji, que é aquele que eu comentei lá da China. E ainda o Uromaji, que o Uromaji é essa nossa escrita aqui que a gente usa. O Hiragana, esse primeiro aqui, vocês vão ver que ele é um pouquinho mais arredondado, o Katakana um pouquinho mais quadrado, e eles têm algumas características, eu vou falar adiante. Dentro do japonês também temos diferentes níveis de formalidade. Uma coisa que eu comento, que quando eu comecei a aprender o japonês eu me senti um pouco frustrado, que assistia Naruto, essas coisas aradas, o Naruto falava da Tebayo, umas expressões assim que eu acabava não vendo nas aulas, isso me deixava um pouco aborrecido, porque eu via que eles falavam de um jeito e eu estava estudando japonês e tudo mais e não estava entendendo. Então eu digo isso como uma recomendação, porque eu digo que é natural, que quando a gente for estudando eu vou ensinar para vocês uma forma mais polida de se expressar em japonês, e que também é a forma que vai aparecer em provas, processos seletivos envolvendo o Japão. Dito isso, então eu comento porque existem diferentes formas de falar em japonês, e uma delas é polida, que é a que a gente vai começar aprendendo, e existe uma outra que é um pouco mais informal, digamos assim, que seria os que eles utilizam em animes. Para essa primeira aula, eu vou ensinar para vocês algumas saudações, assim como no português, né? Temos questões de cordialidade, né? Você encontra a pessoa, você diz um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vou ensinar para vocês essas formas de saudar uma pessoa, para ser educado, né? A primeira delas, daí eu deixei aqui escrito em romadinha embaixo para que vocês possam pegar e assimilar.
A gente vai fazer um pequeno treino aqui e depois eu vou passar alguns cartões ali para que vocês possam ver se estão acertando como é que tá essa parte da memorização. O primeiro deles aqui é o menininho acordando e falando um bom dia para a mãe dele. A gente vai utilizar esse Ohayou gozaimasu. Ah, uma outra dica também, quando eu falar, aproveitando as funções aí do YouTube, eu vou falar uma expressão, vocês podem pausar o vídeo e repetir. Eu recomendo que façam isso como parte da nossa pedagogia, para que vocês repitam e internalizem essa expressão e, a partir da imagem que eu deixei ali, consigam assimilar e aprender. Então, o primeiro deles aqui, Ohayou gozaimasu, significa bom dia. O segundo, uma senhora encontra outra, né? Passando na rua, ela vai dizer konnichiwa. Vamos lá, konnichiwa. Perfeito. Um outro contexto aqui. Ah, só explicando, no português, quando boa noite, assim, a gente tem só uma forma, né, de expressar. Eu não vou arriscar muito no igual aqui no inglês, porque no inglês também tem duas formas. Mas aqui eu tô só explicando isso para vocês para mostrar que tem um boa noite no sentido de quando você encontra a pessoa e um boa noite de despedida, quando já tá indo dormir. Esse primeiro aqui, a gente diz konbanwa. Vamos lá, konbanwa. É esse boa noite de quando encontra alguém no noturno, né? E aí tem um outro que pode ser tanto na hora de dormir quanto na despedida. Nós falamos Oyasumi nasai. Muito bem, Oyasumi nasai. Perfeito. A sequência aqui, eu deixei os cartõezinhos e vocês vão tentar ver se lembra a partir do exercício anterior de pausar e repetir para ver qual era. Esse aqui. Muito bem, esse aqui é o Ohayou gozaimasu. Próximo. Konnichiwa. Esse aqui. Eu sempre achei engraçado esses cartãozinhos, eles são tirados do material japonês, que eles usam pra ensinar. Daí esses risquinhos aí, quando eu comecei a ver anime, eu aprendi que é coisinha de vergonha. Mas aí eu lembrava assim, mas o Cascão tinha essas coisinhas, será que o Maurício lá tentou deixar meio kawaii? Mas deve ser sujeira. Daí nesses aqui, como é preto e branco, ficou na dúvida, né? Se seria algo kawaii ou o Cascão, né? Porque enfim, o homem já tá indo pra casa, digamos assim. Desculpe, gente. Então, esse aqui é o Konbanwa, perfeito. Enfim, quando eu aprender a editar, talvez eu tire essas coisas, mas por enquanto vocês vão ter que aguentar essas interrupções. Pois bem, o boa noite de indo embora é o Oyasumi nasai. Para essa primeira aula, eu vou ensinar vocês também a se auto-apresentar. Aqui no Brasil, quando conhecemos alguém, nós geralmente apertamos a mão, assim, ou no caso de mulheres, dá beijinho. E fala, muito prazer, sou fulano. Muito legal te conhecer. Mais ou menos assim, fica meio artificial, né? Geralmente a gente fala, né, muito prazer. E no caso japonês não é diferente, só que eles têm uma espécie de roteirinho que eles seguem para se auto-apresentar. Você já deve ter, quem assiste anime, essas coisas, sempre vê. Quando tem transferência de aluno novo, o aluno sempre vai lá na frente e fala, enfim, eles vão usar essa expressãozinha aqui. Chama-se Diko Shokai, esse roteiro de auto-apresentação. Eu vou fazer para vocês e vou dar aquela oportunidade para que vocês repitam comigo. Muito bem. Aqui eu deixei esse bonequinho que estão fazendo assim, que vocês já devem ter visto que os japoneses fazem. Isso se chama orei. É uma forma de respeito, de saudação. E aqui essa figurinha eu separei assim, de diferentes níveis. Tipo, quando você faz só um pouquinho com a cabeça assim, que é tipo, como se fosse o nosso opa, né? Opa. Aí tem o número 2 aqui, é um pouquinho formal. Que é, tipo, já dá uma saudaçãozinha. Provavelmente alguém que trabalha no Konbini, que são as lojas lá do Japão, eles fazem assim pra. Ele tá dizendo que ele te notou e tá sendo formal. Aí esse 3 aqui, quando dobra, acho que é 75 graus mais ou menos. Perdoe, né? A matemática não é meu forte.
Já é um pouquinho mais de respeito, é uma coisa mais. Por exemplo, você recebeu um favor muito grande e tá retribuindo aquele. Tá demonstrando que você está grato. Aí esse 4 aqui já é o sumimasen, é uma coisa que você fez algo terrível ali e tá se curvando. Ah, tem um nível maior ainda, que esse não tá na figurinha. É o sujeito se ajoelha, sumimasen, daí esse é o mais exagerado. Então, eu comentei disso aqui porque quando nós vamos nos auto-apresentar, nós prestamos o orei. Eu vou fazer aqui com vocês. Hajime mashite, watashi wa Thiago desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Muito bem. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, então vou repetir pausadamente para que vocês repitam. Pode ir pausando o vídeo também para ouvir bem. A primeira expressãozinha. Hajime mashite. Watashi wa desu. Nessa parte vocês vão falar o nome. Watashi wa fulano desu. Aí, obviamente, na repetição de vocês vão falar. Watashi wa João desu. Tatoeba é exemplo. Aí esse finalzinho aqui que é um pouquinho mais complicado, que dá meio que um trava-língua pra gente. Esse aqui, ele é como se fosse um prolongamento do som. Então eu digo dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Eles vão falar de uma forma um pouco mais corrida. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Aí a parte do ore é nessa hora aqui. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Aí acho que dá para usar o número 2 aqui, dependendo de onde você está. Muito bem. Próximo tópico aqui da apresentação dessa primeira aula. Como estudar eficientemente o japonês. Hiragana e katakana, que são as duas principais formas de escrita que eu vou ensinar, são a base para que a gente possa evoluir. Ou seja, vocês vão precisar praticar, treinar. Mas adiante eu vou dar como introdução a primeira letra, para alertá-los quanto à ordem de escrita e para que vocês aprendam de uma forma correta para que tenha qualidade esse nosso curso. Então, o hiragana e o katakana são a base, vocês vão precisar se dedicar. O estudo básico da gramática também, na medida do possível que vou tentar mostrar algumas coisas de funcionalidades da gramática, formas por exemplo, forma maço, masen, enfim, depois entraremos nisso. Só comento isso porque quando eu passar uma estruturinha e conforme vocês forem adquirindo vocabulário, tenta substituir as palavras ali e tentar internalizar a lógica da fala japonesa. Praticar fala, aprender vocabulário, ver filmes, séries, animes, doramas. Praticar fala eu digo no sentido de repetir. Talvez o formato do vídeo que eu trago aqui seja um pouco diferente dos demais aí do YouTube, pelo que eu andei olhando. Repitam comigo, façam dessa forma que ele ajuda a assimilar e a guardar essas coisas que são treino, né? O ideal é que vocês ou estudem junto com outras pessoas, ou tenham colegas japoneses. Enfim, hoje em dia tem bastante aplicativo, bastante coisa que vocês podem fazer esse intercâmbio, né? Por exemplo, um japonês que está aprendendo português e vice-versa, vocês aprendendo japonês, daí um vai ajudando o outro. Aí vocês pegando um básico aqui comigo, dessa forma vocês podem ir evoluindo e de fato aprender com esse curso. Bom, aqui, como eu vou iniciar esse estudo com vocês dos alfabetos, eu estou mostrando a diferença de cada um deles. Esse primeiro aqui, se eu fosse traduzir para Uromadi, digamos assim, seria Hiragana. Está escrito literalmente Hiragana, que é esse alfabeto aqui. E aqui temos o Katakana, que é esse outro alfabeto aqui. O Hiragana, como você pode ver, ele é um pouquinho mais arredondado e esse aqui é um pouquinho mais quadrado. São o mesmo alfabeto, no sentido dos sons. Mais adiante eu explico assim a diferença quando usa um e quando usa outro. Mas em resumo aqui, isso aqui vocês vão usar para coisas japonesas e isso aqui para coisas estrangeiras. Por exemplo, aqui nomes de países, nomes de pessoas, vocês vão escrever em katakana.
enquanto que coisas japonesas usa-se o hiragana. O hiragana, dando uma introdução para vocês, assim como no katakana, eles são sistemas, é o sistema de silabário, digamos assim, é o alfabeto que os japoneses utilizam. Ele é dividido em linhas e colunas. Por exemplo, aqui temos a coluna do A, que ele vai ser da seguinte forma. No português, quando estamos aprendendo a escrever, nós vemos o A, E, I, O, U, que são as vogais. Da mesma forma, o japonês ele começa com vogais. Só que ele inverte, ó. Aqui é o A, I, U, E, O. Ele tem essa questão. Aí essa aqui daí seria a coluna do A. Ele tem essa fonética A, I, U, E, O. E aqui temos as colunas, linhas. Daí temos diversas colunas entre as E do K, do Sa, Ta, Na, Ra, Ma, Ya, Ra, Wa. E aqui tem algumas que não tem um som, que é o O e o Um. Aí cada uma delas vai flexionar para esse som das vogais. Por exemplo, a coluna do K vai ser Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Coluna do Sa, Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Ta, Chi, Tsu, Te, To. Na, Na, Ni, Nu, Ne, No. Aí temos uma coluna que vai mudar um pouquinho do som aqui, mas quando eu for ensiná-las, a gente vai detalhando, que é o Ra, daí Ra, Ri, Fu, Re, Ro, Ma, Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Temos uma coluna aqui que ela tem um espaço vago, que é a coluna do Ya, que é o Ya, Yu, Yo, coluna do Ra, Ra, Ri, Ru, Re, Ro. E as letras finais, que seriam o A, depois eu comento alguma coisinha quando a gente for chegar nelas, o O e o Esse o que também eu comento quando chegarmos nelas. Geralmente usa-se com partícula gramatical, mas é cenas para as próximas aulas. Para uma boa primeira aula, sempre é interessante ensinar pelo menos uma letra. Aqui temos o Agyo, que é a coluna do A. Vou ensinar para agora só essa primeira letra, que é a letra A. Só que antes disso, eu preciso alertar uma coisa muito, muito, muito importante mesmo, que é sobre a ordem da escrita. Vocês sempre vão fazer a escrita da forma que eu for ensinar. Porque assim como eu pratico karatê também, e no karatê existe uma coisa chamada kata, que é a sequência de movimentos enfim, que é aquilo e você tem que saber aquilo da forma correta. E a forma correta implica em fazer a ordem de traços na sequência e no sentido correto. Por exemplo, a letra A, aqui, vocês têm que fazer sempre o primeiro traço aqui, ichi, que é o 1, da esquerda para a direita. O ni, que é o traço número 2, de cima para baixo. Geralmente as letras são da esquerda para a direita e de cima para baixo. Você sempre vai fazer essa lógica assim, na hora de escrever coisas em japonês. E o san é um traço aqui que é um pouquinho mais difícil porque ele envolve essas curvas e atravessa nele mesmo. San. Eu vou fazer um com vocês aqui e também vou passar rapidamente um videozinho, porque eu ainda não tenho material aqui para um iPad. Patrocine o canal, que talvez, quem sabe no futuro. Eu poderia ir escrevendo aqui com vocês mesmos, mas eu vou escolher um vídeo ali que ele tem o rapaz tem a caligrafia bonita e fica mais fácil de entender. Mas para agora, o importante é alertar isso, o respeito à ordem da escrita. Isso aqui é muito importante porque depois, quando vocês forem evoluindo, forem aprender katakana e kanji, isso aqui é fundamental, principalmente no kanji, porque o kanji, para vocês conseguirem pesquisar no Dishô, no dicionário, vocês têm que conhecer essa ordem ali, fora que existem radicais que ele só se forma se você fizer do jeito certo ali. Confie, o meu alerta como professor, façam da forma que eu vou ensinar e acompanhem os vídeos. E se vocês porventura acharem que de baixo para cima é mais fácil, etc., não faça que está aprendendo errado. Vai prejudicar o teu ensino. Dito isso, então vamos passar a coluna do A. O material, como eu comentei, eu vou deixar num drive. Aí vocês podem baixar e fazendo junto. Eu recomendo que imprimam e vão fazendo conforme eu for ensinando. Essa primeira aula eu passei algo mais geral, assim, alguma coisinha ali de autoapresentação, dicas de estudo. Mas daqui a aula número 2 eu vou tentar focar nas próximas colunas. E eu vou verificar ainda se fica mais interessante deixar gravado todo o hiragana e a gente fazendo junto, ou eu vou dividindo a aula assim em parte de gramática, parte de
esses de exercício. Pois bem, o A, temos a seguinte, no material ali vai ser exatamente esse, vocês vão fazer igual os tracinhos estão mostrando ali. Eu vou fazer um aqui para que vocês acompanhem. Então, o primeiro traço it, da esquerda para a direita, esse biquinho aqui. O ni, esse aqui de cima para baixo. Ele é um pouco curvinho, lembra tipo um nosso parênteses, quando vai abrir um parênteses. E o san, vou clicar um pouquinho para baixo aqui, puxar, depois faz a voltinha. Então temos isso aqui, ó. It, ni, san. Tô fazendo no mouse aqui, mas até que saiu razoável. Então essa é a ordem de traços e tem que respeitar. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tentando ajustar aqui no meio desse quadradinho. Eu separei um vídeo aqui. Posso deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Vejam o respeito aqui à dimensão aqui desse quadradinho. E quando vocês estiverem fazendo na folha impressa, tenham atenção a isso. Depois, na próxima aula, eu vou explicar sobre diferentes traçados que a escrita japonesa antes era feita no pincel. Só que daí, obviamente, no lápis vai dar diferença, né? Daí no pincel tem uma peculiaridade, que é você apertar, é você deixar mais fino. Eu vou trazer na próxima aula. Então vou aqui deixar ele fazer a letra A para que vocês vejam. São 3 traços. Então vocês podem pausar o vídeo, voltar, enfim. Queria agradecer vocês. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o like, comenta aí, dá um engajamento. E eu pretendo trazer uma aula, pelo menos um vídeo a cada semana, evoluindo. Tanto a partir da escrita, conforme eu for dando aula, posso trazer, vou pensar ainda como que fica melhor, né, nesse formato de vídeo. E vou trazendo esse material para vocês e pretendo continuar, evoluir esse estudo até pegarmos, quem sabe, um japonês intermediário, enfim, treino para Noroku Shiken, seleções enfim, oportunidades, né, no Japão. E é isso aí, espero que tenham gostado. Gostou, deixa o like, comenta e é isso aí, valeu.